Com certeza. Isso é muito importante, esse negócio aí. Eu estava até conversando com alunas minhas da capoeira, né, que estudam na universidade. É uma ex-aluna também minha que estuda na universidade. E ela estuda filosofia. Ela falando sobre a dificuldade de estudar na filosofia filósofos negros e negras, entendeu? Aonde, salvo engano, me disseram o professor Romero que só o senhor, salvo engano, e outra pessoa que estudam filósofos negros nas suas matérias de filosofia na universidade. Isso é muito, muito grave, para gente que não sabe, para quem não sabe, né, professor? Perfeito. O Romero, a professora Tereza, a professora Neia, a professora Lia, né? Também o professor Roberto Lacerda, um grupo de professores do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, né? Eles têm trabalhado bastante os intelectuais negros, né? Um estudo de Fanon foi vastamente explorado, formasse grupo de estudos dentro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, ou seja, e não só intelectuais negros, mas também tem estudado também a cultura do povo indígena, né? O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros em indígena tem também se debruçado, e a dificuldade de se trabalhar os intelectuais negros. Você vê os 100 anos do Clóvis Moura, né? Romero tem trabalhado muito esse importante intelectual que muito foi ocultado na academia, né? Os trabalhos dele. Eu estudando aqui assim, na década de 80, pouco a gente tinha contato com esses intelectuais de grande importância, né? Em que o Clóvis Moura, na parte do quilombo, do quilombismo, ele vê as relações de exploração, né? Do senhor e o escravo, né? Faz um resgate dessa luta do negro, e ele coloca que há um viés de confronto entre o dono da terra e o escravizado, né? As fugas, né? A importância da fuga, a formação dos quilombos nesse Brasil é uma luta contra o sistema. Né? Contra o sistema capitalismo, porque a formação do capitalismo, a sedimentação do capitalismo, ele se deu pela exploração do trabalho escravo. Né? Se deu por trabalho escravo, apesar do Marx não ter desenvolvido, não ter um estudo mais aprofundado nesse aspecto, que estava muito evidente nesse período que ele estava trabalhando essa questão. Com certeza, porque no período de Marx, né, era um período escravocrata, né? Mas, por si só. É porque também Marx ele estudou sobre o capitalismo em si, ele estudou o capitalismo e com os estudos dele, ele viu que o capitalismo ele tem crises cíclicas e dentro dessas crises cíclicas, o capitalismo ele não conseguiria se perdurar. E dentro disso daí, os estudos dele se tornou um avanço para superar o capitalismo, né? Isso. Perfeito. O marxismo, o Marx, é muito importante, né? Para nosso entendimento, para poder a gente inserir-se na realidade, tentar mudar essa realidade, né? Os estudos de Marx, não vejo ninguém com o estofo do Marx para poder dessa parte teórica dessa luta. E que, mais de qualquer maneira, o que nós negros e negras vemos é que nessa luta de classe tem que ter um recorte de raça, né? Com certeza. Um recorte de raça.
Há uma necessidade muito evidente de fazer esse recorte, em virtude de. Nós temos interessante que um fato extremamente importante, a revolução no Haiti, a Com revolução certeza. haitiana, e é pouco citado tanto no processo econômico como no processo histórico. Porque isso aí também já vem parte do que a gente começou falando sobre o apagamento, né? Eles já não colocam ele já faz parte como apagamento, tá ligado? Histórico. Porque se a gente mostrar que desde antigamente a gente já vem resistindo de uma forma efetiva e a gente ganhou, porque a do Haiti, literalmente os negros dizimou a população escravocrata de lá. Entendeu? Então eles tentam de base de totalidade, essa palavra, engaixou, de excluir literalmente, porque aquilo ali dá uma ânsia de revolta da nossa classe hoje em dia, que também é explorada, e de saber, pô, a gente pode sim olhar. Ali eles estavam numa posição pior do que a nossa e conseguiu, a gente também consegue, entendeu? E esse é o medo da burguesia. Pois é, o grande medo é a perda do poder, né? Perda do poder. E a professora intelectual Maria Aparecida Bento, ela no seu livro que trata sobre a branquitude, né? Que é um poder do elemento branco, do branco, um poder não autorizado, né? Que ela se arvora em ter sobre o outro que somos nós, né? Então, a esse medo, a essa disputa de poder, né? Que a a professora Luísa Flauzino, ela coloca muito bem sobre os corpos, né? Os nossos corpos, né? Os nossos corpos, eles já trazem, assim que eu adentro em um ambiente, ele traz comigo essas lembranças, né? Ele traz comigo. Ele deve ser pobre, né? Ele deve ter uma família pobre, ele tem família mais tarde, ou seja, há uma lembrança, né? Uma lembrança que se aviva a partir do meu corpo, né? O meu corpo está marcado, né? Está marcado para ser isso, para dar uma continuidade, sempre serei isso. E quando você ocupa, você busca ocupar, você busca discutir essa questão, né? Essa questão de poder. Aí existe uma série de argumentos, né? Como o racismo reverso, e por aí vai. Com certeza. Lembre de seguir nossos colaboradores. Ascension.